Isso vai te ajudar muito mais quando você for fazer a divulgação do seu negócio, da sua empresa, da sua prestação de serviço. Isso vai ajudar muito mais o seu cliente lembrar e te destacar ali da manada, te destacar do restante do mercado. Então vamos lá. Seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Albuquerque. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você vai fazer para criar a sua marca, o seu logotipo. É comum que surjam dúvidas no início, que nome que eu coloco, como que eu vou fazer esse nome, que cor que vai representar a minha empresa ali, ou então se eu sou um profissional prestador de serviço, eu coloco o meu nome mesmo, ou eu crio um nome que represente ali a minha prestação de serviço que eu entrego para o meu cliente. É importante que você pense nisso, ou que você desenvolva uma boa imagem, um logo ali, uma marca que represente bem o que você vende, para você poder se destacar da concorrência dos demais no mercado e para que o seu cliente ele consiga ali lembrar da sua empresa, para que o seu logo, para que a sua marca ela chame a atenção, inclusive para você poder posicionar bem aí nos canais de comunicação, seja no WhatsApp, aquela foto de perfil no WhatsApp, ou nas suas redes sociais, para que você tenha um posicionamento. Então vamos lá que eu vou te mostrar como fazer isso. Eu criei aqui alguns slides para que você possa entender o conceito ali por trás de uma marca. Vou te mostrar alguns exemplos de marcas grandes, de grandes empresas, para você entender o porquê e como elas chegaram nesse nome, e com isso você vai entender como desenvolver a sua, seja para sua loja, para o seu negócio, ou então você prestador de serviço também, tá? Primeira coisa, o que é uma marca? Uma marca é um sinal que identifica e distingue produtos ou serviços de uma empresa. Ela pode ser um nome, ela pode ser uma imagem, ela pode ser um símbolo ou um slogan, ou até mesmo a voz. Como se posicionar como uma marca? Como que eu posiciono o meu negócio com uma marca, né? Como eu faço a diferença ali como uma marca, não só como um logotipo ou uma foto qualquer colocada ali no WhatsApp, nos perfis das redes sociais. Eu vou colocar alguns pontos aqui e eu acredito que você se identifique em ambos os lados. Pode ser que você seja uma loja, né, uma empresa, um grupo, ou pode ser que você seja também um prestador de serviço. Então tem alguns pontos aqui, eu vou ir citando eles e depois eu vou explicar eles detalhadamente. Então, na empresa, loja, a gente tem uma construção de padrão, a gente tem um slogan, um brand forte que pode ser inclusive construído, a gente tem autenticidade e originalidade, diferencial na entrega, seja na entrega ali direta ao cliente na loja, seja na percepção que o cliente tem do seu estabelecimento, quanto também no item que você vende diretamente, que é, no caso, serviço ou produto. Ou então ambos, tá? Você também pode ser uma loja ou você pode atuar em um nicho que trabalhe com ambos os itens, tanto serviço quanto produto. E a gente também tem o lado especialista profissional, tá? Então, no lado especialista profissional, diferente de um posicionamento de empresa, loja, você pode entrar com uma construção da sua presença, tá? Do seu rosto ali, você quer vender a sua prestação de serviço ou você quer uma autoridade para sua presença, principalmente nas redes sociais, né? Mas para que você se torne o profissional referência ali, o especialista referência. Então a gente tem uma construção de presença, a gente tem autoralidade, que no item da loja seria a autenticidade, a originalidade. É interessante que, mesmo que a gente saiba que tem vários tipos de serviços e produtos iguais sendo vendidos, é importante que você tenha autoralidade, que você seja original na sua entrega, que tenha um toque ali, que tenha uma personalidade. Isso, inclusive, reforça mais o brand ali da sua marca. Diferencial na entrega. Então, assim como a loja, você também consegue fazer um diferencial na entrega do seu serviço ou do seu produto para o seu cliente, sendo um profissional especialista ou sendo um profissional individual, até mesmo atendendo na sua casa, você consegue fazer esse diferencial. Por que é importante ter um diferencial? Para que o seu cliente ele lembre de você. E a gente vai falar disso mais para frente nos próximos slides, para você entender a importância da lembrança e o quanto a lembrança ela está ligada à marca. No profissional especialista, a gente tem o item de serviço e produto, né? Assim como na loja, o profissional ele pode fazer tanto a prestação de serviço, como ele pode construir um produto ali com a mão de obra e vender para o cliente. E a gente tem
a especialidade. Não que na loja a gente não precise de especialistas vendendo, mas no caso do profissional especialista individual ali, se ele se posiciona como prestador de serviço, ele não tem um local talvez ainda, ou mesmo que tenha, você atende sozinho, é só você que faz o atendimento ali dos seus clientes, você consegue se destacar também com a sua especialidade, entregando tecnicamente um bom serviço ou entregando tecnicamente um bom produto ali, independente do nicho que você atue. Esse é um dos pontos também que destaca ali o que você vende para o seu cliente. Talvez é um dos pontos que o seu cliente vai olhar e vai ter a preferência por ser atendido por você. Vamos para o próximo ponto, que aqui você vai começar a entender melhor a diferença ali de marca e o porquê que você deve posicionar o seu nome, o seu nicho ou a sua empresa, o seu negócio, a sua prestação de serviço como uma marca e não colocar ali qualquer nome. Você vai entender o quanto isso pode prejudicar e muito, tá? A longo prazo ou até a médio prazo. Então vamos lá, diferença de marca e qualquer nome. Marca, ela gera memória no seu público-alvo com o tempo, a partir do serviço e produto que entrega, marketing, posicionamento e experiência. Uma empresa com nome qualquer demonstra logo no início que não está se preocupando com a longevidade do negócio, pela falta de atenção com o seu nome. Então assim, parece ser mais fácil, né? Mais prático, e é comum que no início a gente comece da forma que dá. Eu também comecei assim quando estava no negócio local. Inclusive eu vou te mostrar a minha marca no início, quando eu iniciei no nicho de barbearia, na época que atuava em barbearia. É comum que você comece com o que dá, mas é importante que no momento que você tenha consciência que aquilo pode ser melhorado, que aquilo pode ser mudado, você busque a forma de melhorar ou até mesmo de alterar, se for, não importa se você já tem algum tempo já com esse nome, é importante que você coloque um nome estratégico e não algo simples demais, ou não algo que você goste, mas que seu público não se identifique. Qualquer imagem ali, baixou muitas vezes uma imagem que nem era autoral sua. Você pegou um Ctrl+C, Ctrl+V, montou, colocou ali. Assim que você tem um entendimento que aquilo pode te atrapalhar num breve futuro, ou que aquilo vai fazer com que sua empresa ela não tenha uma longevidade, que ela não cresça como uma marca, é importante que você faça essa mudança, tá? Ou que você ajuste o logo ou a marca que você utiliza atualmente. Primeiro ponto aqui para a gente entender melhor o que é marca e o que é nome, tá? A gente tem aqui o conceito da marca 1. Eu coloquei aqui um copo de refrigerante escuro com gelo. Por que eu falei da memória, tá? A sua memória, a sua lembrança, quando olha esse copo de refrigerante com gelo, ela já vai remeter a uma marca específica. É comum que ao sentir vontade de tomar um refrigerante ali, ou tá muito calor, você chega em casa, você vai abrir a geladeira, é comum que a gente tenha uma marca específica, tá? Eu não vou falar o nome dela para você entender o conceito do que é marca e o que é nome. Mas aqui, por mais que tenha outros, tem outro refrigerante também nesse mesmo tom, mas a gente sabe qual é o que se posiciona mais, qual é o que tem mais disponibilidade no mercado, vamos dizer assim. Essa marca de refrigerante, ela é notável. Inconscientemente você vai lembrar dela, independente de onde você esteja. A disponibilidade dela também em vários locais, seja na sua casa, seja em outra cidade, seja num restaurante, num shopping, essa marca ela está posicionada. Você vai em eventos, em shows, em vários lugares diferentes, essa marca está posicionada. E o público que consome essa marca, ele é muito grande. Então a gente tem uma variedade de pessoas aí, de várias faixas etárias que consomem esse produto. Ela se tornou uma marca da noite para o dia? Não. Um processo que demora um tempo. Isso pode ser construído para qualquer nicho, para qualquer marca. Boa parte das grandes marcas hoje do mercado que você provavelmente conhece, elas tiveram essa mesma trajetória, essa mesma jornada. Inclusive, isso pode ser replicado em marcas mais jovens e é por isso que eu estou te mostrando para você poder entender o conceito. Segunda marca, tá trabalhando com imagens aqui e eu não estou te falando o nome justamente para você poder entender, mas está bem claro em que marca que essa batata frita aqui com esse pacote, até mesmo as cores, e aí eu vou te explicar o porquê das cores também, a importância de estar bem posicionada,
mas qual seria a marca número 2? Com esse recipiente, com esse pacote de batata na cor vermelha e as batatas fritas. É bem comum, a própria cor da foto já está representando a marca. A gente sabe que tem outras empresas que também vendem hambúrgueres, que também vendem batata frita, mas a gente sabe que tem uma que se posiciona de uma forma diferente, ou a simbologia ali, ela é mais forte. Então, a sua mente, ela vai remeter à lembrança, ela vai remeter a consumo. Provavelmente você é uma pessoa que consome esse produto ou até os dois produtos, talvez não, mas o seu cérebro, ele mesmo sem consumir, de tanto ele vê o marketing, de tanto ele vê o local, a loja, o produto ou outras pessoas consumindo, inconscientemente você já vai saber o nome e a cor. Mas é porque são marcas grandes. Não é porque são marcas grandes, é porque a repetição que o seu cérebro está vendo aquilo ali, ele vai trazendo significado, tanto para a cor quanto para o nome, e você vai entender como você faz isso pro seu nicho, para a sua marca, para a sua logo, tá? Vamos para o terceiro item, para a marca 3. Já na marca 3, essa marca aqui, ela remete a um café que é vendido no copo, normalmente se escreve o seu nome. Eu coloquei ali com a tampa preta, mas talvez seja mais comum você encontrar esse copo na tampa verde, ou então o copo inteiro verde. Normalmente tem um símbolo ali de uma sereia. Você vai ali na loja dessa empresa de café e normalmente escrevem o seu nome ou uma frase ali no copo para poder chamar. Então provavelmente você já deve ter consumido. Mas onde é que eu encontro esse café? Em várias cidades no Brasil tem essa rede de franquias, principalmente em aeroporto. Eu acredito que na maioria dos estados do Brasil tenha também. Os três produtos aqui até agora são produtos que vendem e vendem muito. São 3 grandes empresas em 3 nichos ali diferentes. Todos obviamente voltados à alimentação, mas cada uma vende um produto específico. A gente não está falando de do nome delas, justamente para você poder entender o conceito de marca. Marca, lembrança, é isso que remete e é isso que diferencia de um nome qualquer, de um logotipo qualquer ou de uma imagem qualquer. E a quarta e não menos importante é essa maçã mordida. Que marca que representa a maçã, né? No caso, no termo em inglês, então que marca representaria Apple? Que o próprio nome já é o nome da marca. E o engraçado eu não sei se você chegou a assistir algum filme da Apple com o Steve Jobs, mas se você for ver, talvez se você fosse o fundador dessa marca, você dificilmente colocaria maçã em uma marca que vende tecnologia, que vende celulares, computadores, tablets. Dificilmente você pensaria no nome de maçã, porque de fato não tem muito a ver maçã com notebook ou com celular. Pelo menos eu não pensaria num conceito tão fora da caixa assim. A maioria das empresas que trabalham com tecnologia tem um nome voltado mais para algo tecnológico. Não vai colocar um nome, por exemplo, de laranja em uma empresa de tecnologia, por mais que a gente veja alguns cases hoje no mercado. Mas, para você entender a diferença de marca e qualquer nome, todas essas 4 empresas são empresas diferentes, são empresas separadas. Então, a gente tem a empresa de refrigerante, a gente tem a batata frita, mas ela também é famosa pelos hambúrgueres. A gente tem a empresa de café, que vende ali no recipiente de café, que constituiu já uma marca, que constituiu um diferencial na entrega. E a gente tem a empresa número 4, que é a maçã ou a Apple, que vende ali uma solução para o cliente com produtos, com celulares, segurança, sofisticação, tecnologia, né? Então a gente tem celulares, tem notebooks, computadores, tem uma série de acessórios. Vamos pro próximo? Simbologia e logotipo. Esse daqui vai ser bem interessante para você entender o porquê que você deve alterar o seu logotipo caso ele já esteja criado e ele não faça muito sentido, principalmente para o seu cliente, tá? Que você veja que era algo que você iniciou, mas você pretendia mudar, acabou não fazendo essa alteração, para você entender o posicionamento da marca, como é importante, e para você entender o time de quando você precisa mudar isso, ou se você vai criar uma marca, a questão de adaptá-la ao público, a importância de um logotipo que consiga representar o seu projeto desde o início até a construção e longevidade de uma marca. Então vamos para o exemplo. Essa marca aqui é o McDonald's, que é inclusive o exemplo número 2 que a gente tinha retratado no slide
slide anterior. Só que esse logo aqui, eu não sei se você já viu ele, provavelmente se você assistiu o filme Fome de Poder, que é a história do McDonald's, ou se você já leu algum livro sobre a história do McDonald's, provavelmente então você já deve ter visto esse logo aqui. Esse é o logo do McDonald's em 1940. Então a gente tem uma comunicação aqui. Vamos pegar um exemplo, público de 1940 para público de 2025. A comunicação provavelmente naquela época era outra. As empresas elas não tinham essa preocupação tão grande em se o nome era bom ou não, talvez, né? Elas tinham preocupação se venderia ou não, se o produto, se a solução atenderia, resolveria o problema do cliente. Então esse é o logo de 1940 do McDonald's. O logo de 1948 a gente percebe que já teve uma alteração. Inclusive, esse logo de 1948, ele aparece no filme lá, no Fome de Poder, em uma das primeiras lojas do McDonald's. A gente tem uma diferença na comunicação ali, mas é bem pouca. A gente percebe que o nome McDonald's, ele prevaleceu, eles retiraram ali o barbecue como um nome que tá chamando a atenção. A gente percebe que o barbecue, a fonte dele tá até maior do que o primeiro nome, que é o McDonald's. Então aqui no segundo de 1948, eles retiraram barbecue, colocaram hambúrgueres, que inclusive eu acredito que foi uma mudança feita, porque o McDonald's anteriormente eu acho que ele não vendia especificamente hambúrgueres e batata frita, eu acho que tinha um misto de alimentos e eles perceberam que hambúrgueres e fritas eram que saíam mais. Então a gente percebe que teve uma leve alteração no nome. E os 15 centavos ali, então a gente tem 15 centavos de dólar. Essa comunicação, quando você comunica para o cliente com preço, ou quando a sua comunicação para o seu cliente é de muita promoção, é natural que a gente fortaleça mais a precificação do que o valor do produto. E perceba, valor é diferente de preço. Então, nessa comunicação, como que a gente pode perceber isso? Trazendo para o tempo de hoje, né? Trazendo para os nichos atuais que a gente vê. Aquele cartaz do mercado, vamos supor. O que que destaca mais naquele cartaz do mercado? Quando você passa ali na frente do mercado, tem aquelas promoções. O que que precisa chamar mais atenção ali? É o nome do item que está sendo vendido e o preço. Normalmente, os dois estão com a fonte do mesmo tamanho, ou então o preço ele tá com a fonte maior ainda do que o nome do produto. E isso tem um porquê. E está lá dessa forma, está escrito dessa forma, posicionado assim, porque funciona. E nessa época, você percebe que a preocupação do McDonald's também era em atrair e posicionar dois tópicos importantes, que era preço, 15 centavos de dólar, 15 cents, e hambúrgueres. Então aqui nós temos hambúrgueres e nós temos hambúrgueres baratos. Você percebe que eles não se preocupavam tanto em chamar atenção para o nome McDonald's. Talvez a pessoa olhando uma placa dessa na frente de um negócio, a última coisa que ela perceberia é o nome McDonald's. E a gente teve essa mudança novamente em 1953. Então, em 1953, o McDonald's ele deu uma repaginada ali, trouxe, né, um personagem que a gente percebe que parece até que tem ali em 1948 tem um pequeno logo, um pequeno desenho de um rosto, né? Aqui em 1953 eles trazem esse um boneco de um hambúrguer com uma placa. O nome McDonald's ele já ganhou uma cor, ele já ganhou a cor vermelha. E a gente vai entender ali também o porquê das cores e a importância de você escolher a cor que faça sentido para o seu nicho. Você não pode colocar uma cor no seu logo, na sua marca que você gosta, tá? As cores, elas têm um significado, existe uma psicologia por trás das cores e é interessante que você respeite isso quando você for criar a sua marca, que vai fazer mais sentido no marketing e vai te trazer mais resultado de venda. Seus clientes, eles vão prestar atenção quando eles verem a sua marca e vão lembrar dela justamente pelo posicionamento. O McDonald's em 1953, ele deu uma repaginada, ele se posicionou diferente, trouxe a cor vermelha para o nome McDonald's, já diminuiu a comunicação do preço, né? Porque provavelmente de 48 para 53 eles já conquistaram um público bem grande, então não era mais talvez uma preocupação conquistar esse público por preço. Ainda tem a comunicação do preço bem pequena ali, não sei se você consegue ver em azul. O posicionamento dele, a preocupação dele agora era em posicionar o nome, posicionar a marca, para que as pessoas soubessem que McDonald's era uma empresa, uma rede. E aí a gente tem essa mudança sendo feita novamente em 1960. Eu não sei se você sabe, mas esse posicionamento com esses arcos, né, ele não era para ser o M do McDonald's, era para ser arcos dourados. Era para ser, não. Era
arcos dourados, né? Em 1960, o McDonald's ele muda novamente o conceito dele, ele traz esse posicionamento de arcos dourados e a gente vê como a letra M, e de fato é o M do McDonald's hoje, mas eu acredito que naquela época o significado para os proprietários ali, para os responsáveis, era outro. Em 1960 a gente percebe, tanto eles mantiveram o McDonald's em vermelho, como eles trouxeram a cor secundária, que é o amarelo, e a gente vai entender também por que a escolha do amarelo e por que juntar com o vermelho. É o primeiro logo ali em 1960 que a gente vê esse posicionamento do McDonald's como a gente conhece hoje. Claro que tiveram algumas adaptações, mas o logo que a gente mais tem memória, o que mais tem notoriedade com o tempo de hoje é esse logo de 1960 do McDonald's. E a gente tem aqui o logo atual, o logo que você vai ver aí posicionado tanto nos produtos, quanto em comerciais, quanto em redes sociais. A comunicação do McDonald's, ela está hoje, atualmente, dessa forma. Como eu tinha falado no início, você percebe que, imagine se o McDonald's ele tivesse mantido a comunicação de 1940 até hoje, sem fazer alteração nenhuma. Ou se ele tivesse mantido aquela mesma comunicação de 1940, colocando apenas um vermelho no nome McDonald's e colocando um amarelo ali, mantido McDonald's Barbecue. Será que faria algum sentido? Será que a marca McDonald's ela teria a atenção do público-alvo? Será que os clientes eles perceberiam o McDonald's igual eles percebem hoje? Será que isso faria sentido se eles não tivessem feito uma alteração ao longo do tempo, ou se eles não tivessem se preocupado em posicionar, em criar uma marca, em criar um nome que representasse a empresa ao longo dos anos, né? Foi uma construção de memória, de momentos, de épocas diferentes, até eles encontrarem uma marca que posicionassem ali de forma atemporal, pelo menos pelos próximos anos, pelas próximas décadas aí. Enquanto o McDonald's durar, eles vão continuar mantendo esse posicionamento que foi construído e gerou ali a identidade da marca. Ah, mas é uma marca muito grande, é uma marca muito famosa. Ela é muito famosa hoje, mas ela, olha o tempo, né? A gente tá falando de décadas, é uma empresa que tem décadas de existência. Começou em 1940, assim como você pode começar a sua hoje, ou assim como você pode ter começado a sua recentemente. Você consegue também construir, e hoje você consegue construir essa identidade forte muito mais rápido do que naquela época. Você consegue as técnicas e o conhecimento de forma mais acessível. Hoje você consegue fazer uma série de consultas para chegar nesse resultado de forma mais rápida. Claro que vai exigir de você muito trabalho, você vai precisar fazer diferente dos seus concorrentes, mas você já consegue ter uma visão mais clara de para onde direcionar. Vamos continuar aqui com os exemplos, só que agora a gente vai falar de psicologia por trás das cores, tá? Será que o McDonald's ele decidiu escolher o vermelho e o amarelo por acaso? O que você acha? Será que foi a cor ali que os donos na época eles mais gostavam? Ou será que foi a cor que a agência de marketing da época ou que a equipe de marketing do McDonald's, será que foi a cor que todo mundo mais gostou? Teve uma votação ali e falar, vamos escolher o vermelho, vamos combinar com o amarelo que eu acho que ficou legal. Isso aqui vai te ajudar a entender qual é a cor que você vai utilizar para o seu nicho, para o seu negócio, tá? Você vai perceber que não pode ser uma cor aleatória. Você precisa ter uma cor estratégica, uma cor que comunique o que você vende, uma cor que você comunique o que o cliente precisa sentir para poder comprar o seu produto ou serviço. E isso vai te ajudar muito mais quando você for fazer a divulgação do seu negócio, da sua empresa, da sua prestação de serviço. Isso vai ajudar muito mais o seu cliente lembrar e te destacar ali da manada, te destacar do restante do mercado. Então vamos lá, a cor vermelha. Eu não sei se você sabe, mas o vermelho ele representa na psicologia paixão, desejo, coragem, urgência, energia, força, tem muitos outros significados, tá? Mas o porquê do vermelho, né? E por que que o McDonald's ele escolheu o vermelho? O que que ele queria que o cliente sentisse quando fosse consumir os hambúrgueres e a batata frita, as bebidas? O que que ele queria que o cliente sentisse quando fosse até uma loja consumir o McDonald's? Ou quando fosse passar ali na praça de alimentação do shopping, visse o logo do McDonald's posicionado? O que que ele quer sentir, né? Então ele quer sentir paixão
paixão pelo produto? Ele sente desejo? Será que quando você passa na praça de alimentação e você tem dinheiro ali para poder escolher aonde comer, você já vai direcionado, ou seja, você já tem uma escolha antes de chegar na praça de alimentação, ou quando chega lá você decide justamente porque alguma marca ou alguma empresa chamou mais atenção, ou porque você já tem memória do produto que você tem consumido anteriormente e você tem o desejo por aquele produto, você tem o desejo de consumi-lo novamente. A urgência, talvez a coragem e a paixão sejam pós-consumo, né? Seja uma sensação pós-consumo do produto. A urgência e o desejo, talvez elas estão ligadas tanto no pré-consumo, antes ali de consumir, e também durante. Você liga a urgência a algo rápido, a uma entrega rápida. Então, eu tô com muita fome, tô próximo de um McDonald's ou estou no shopping, liga dois sentidos em você, que é urgência e desejo. Se você não tem muito tempo para almoçar, ou se você tá na correria ali, precisa de algo rápido e prático, em que você vai pensar? Em qual é a marca que você vai pensar? O vermelho, inconscientemente, ele vai te sugerir isso. Urgência, desejo, paixão, coragem, energia e força também eu acho que são sentimentos pós-consumo, né? A gente pode também ter o entendimento do pré-consumo, de depois que eu me alimentar, eu vou ter mais energia, eu vou ter mais força, ou vou estar com mais coragem ali depois que eu me alimentar. Você pode ter esse sentimento antes de comprar, mas principalmente depois de consumir o lanche, depois de consumir o hambúrguer, depois de consumir a batata, ele venha mais consciente. E outra coisa que eu não tinha falado no slide anterior percebe que nessa identidade visual ali atual do McDonald's não tem nenhum nome, para falar a verdade, tem só os arcos, né? Que inclusive os arcos passaram a representar o M, então a gente só tem o M. Tem mais nada, é só o M amarelo com fundo vermelho. Isso virou uma identidade, que é o que você também pode fazer com a sua marca. A partir do momento que começa a gerar memória e lembrança, você não precisa mais posicionar em todos os lugares, em todos os canais, o nome inteiro, para você poder transferir isso para outros materiais, por exemplo, um copo, camiseta, boné, cartão, flyer, fica até mais prático e mais barato. Mas voltando para a questão das cores, você percebe a importância deles terem escolhido o vermelho, e isso daqui já mostra o porquê que eles trouxeram o vermelho primeiro. Eles poderiam ter trazido um rosa, poderiam ter trazido marrom, eles poderiam ter escolhido qualquer cor, qualquer outra cor, mas o vermelho é o que o cliente sente quando ele quer fazer esse consumo, tá? E não necessariamente isso é propriedade do McDonald's, isso é propriedade, esse sentimento é propriedade da cor, e as marcas utilizam essa cor justamente para gerar essas sensações, para ter essa psicologia ali inconsciente acontecendo com o cliente. O amarelo ele já transmite sensações, psicologia diferente em você ou no cliente no caso, mas todos nós temos essa psicologia. Então o amarelo ele já transmite a alegria, criatividade, otimismo, sabedoria, esperança, conhecimento, e tem muitos outros mais. Coloquei alguns para você poder ter uma ideia melhor. Mas agora faça a junção, tá? Pega ali o logo do McDonald's, você faz a junção dos sentimentos ali, das sensações do vermelho junto com o amarelo, e fica bem claro o porquê que as pessoas consomem tanto esse produto. E ela quer ver o cliente tendo desejo pelo hambúrguer, pelas fritas, pelo combo ali que se vende, né? Ela quer ver principalmente você tendo urgência para poder consumir, porque urgência significa mais vendas. Ela quer ver você alegre após a compra do produto. Inclusive, se você for ver outros nichos de alimento, não precisa ser nem empresa grande, mas se você for ver, por exemplo, alguns mercados, pizzarias, esfirra, pastéis, muitos dos nichos de alimento, restaurantes, tá na sua própria cidade. Se você der uma olhada no bairro, você vai perceber que alguns se posicionam dentro desse enquadramento. Por quê? Porque tá voltado para o nicho de alimento, e as sensações que a pessoa tem ao se alimentar são essas. Então, assim, é importante que você não queira reinventar a roda. Essa é a verdade. Não precisa reinventar a roda. Você só precisa pegar o que já está sendo utilizado e remodelar para o seu negócio e posicionar. Dessa forma, você consegue construir uma marca, um nome, um logotipo que seja autêntico, que seja original e que tenha uma personalidade sua, só que faça sentido ali para o cliente. Isso vai te ajudar muito a vender mais, isso vai te ajudar muito a posicionar o seu negócio de uma forma muito mais fácil. Vai ser lembrado pelo cliente de uma forma muito mais fácil. Juntando ali as cores, vermelho e amarelo, eu coloquei ali a palavra fome porque tá voltado pro
nicho de alimentação. Na verdade, só come quem tem fome, né? Seja comida ou conhecimento, você só vai consumir se você tiver fome, se você for atrás. O que que gera essas cores juntamente com o produto? Gera alegria, desejo, urgência, otimismo, paixão, energia, esperança, força e dinheiro. Gera venda. Você percebe que desde o início que a gente veio falando lá do conceito, né? Dos pontos que a marca deve ter e o como que foi gerado a transformação desde 1940 até o logo de 1960 que posicionou esses arcos que atualmente virou o M do McDonald's, mas que também são arcos dourados, a junção das cores vermelho e amarelo, o sentimento que as cores vermelho e amarelo traz para o cliente, juntamente com o produto que o McDonald's vende, que o produto principal são os hambúrgueres, são as batatas, e esse caminho que a empresa desenhou faz com que tenha vendas e não são poucas, são vendas constantes, todos os dias, o tempo todo, o cliente ele está consumindo no McDonald's, tá? O cliente está consumindo aquele produto de alimento para poder matar a fome dele. O caminho disso tem motivos, você precisa entender os motivos do porquê o cliente consumiria o que você vende. Por que o cliente consumiria? Qual é o motivo? Os motivos, eles estão ligados a emoções, a sensações, então você precisa entender os porquês para você poder desenhar qual é a melhor forma de posicionar o logo, a marca do seu nicho, da sua empresa, da sua loja, da sua prestação de serviço. Isso vai te ajudar muito nas vendas. Pode ser que no início você tenha um tempo, você tem que dedicar um tempo a mais para poder entender melhor como que vai fazer isso, mas depois, a médio e longo prazo, você vai ter se agradecido por ter feito isso da forma correta. Inclusive foi o que eu fiz e eu vou te mostrar isso agora, tá? Vamos para um case aqui. Esse logo que você tá vendo, assim como o McDonald's, eu também resolvi fazer as mudanças. Então esse logo aqui é da época que eu atuava no nicho de barbearia. Eu não sei se você viu o primeiro vídeo desse canal que eu mostro um pouco da minha jornada, da minha trajetória, mas eu atuei por quase 8 anos no nicho de barbearia. Comecei na garagem de casa e falando de logotipo, não vou falar da jornada aqui para você porque já tem um vídeo gravado falando sobre isso, mas falando do logotipo. O logotipo da barbearia era esse daqui quando eu comecei lá em 2016. Tá? 2015 para 16. Eu comecei na garagem de casa e o logotipo era esse daqui. Você percebe que o logotipo, lembra que eu falei que é comum que no início a gente comece com o que dá. E no início, quando eu iniciei na barbearia, era o que dava. Então eu não me preocupei muito se fazia sentido, se não fazia, se era bonito esteticamente, se não era. Eu só queria que ficasse ali meramente claro para o meu cliente que eu ia começar ali na barbearia. Então, obviamente, eu coloquei a palavra barbearia, coloquei ali uma navalha embaixo, né? Meu sobrenome é Albuquerque e eu coloquei ele também, então ficou Barbearia Albuquerque, e coloquei ali no meio o símbolo do Barber Pole. Para você que não sabe, é aquele objeto que fica girando ali, que parece um pirulito. Ele se chama Barber Pole e é ele que representa a barbearia no mundo inteiro. Não tá nem nas cores, na verdade, né? Correta, porque o Barber Pole ele é vermelho e azul e branco. E ali eu coloquei um bege meio amarelo. Na verdade, eu nem lembro por que eu utilizei esse tom de cor. Coloquei um preto, na verdade, eu queria algo rápido, não queria gastar muito tempo com isso, eu não tinha conhecimento sobre a psicologia das cores, não tinha muita habilidade com nenhum software, nenhum programa que fizesse essas imagens, então eu fiz o que dava, coloquei ali e comecei a trabalhar. E só depois de 2 anos atuando ali na barbearia, na garagem de casa, que eu fui começar a me preocupar em desenvolver uma marca, que eu vi que esse logo, que essa forma de escrever o que eu fazia, não fazia muito sentido. Eu fiz cartões na época para barbearia, eu lembro que eu fiz cartões com esse logo e o cartão, além de ser feio, ele não combinava com as cores de fundo que eu tentava colocar ali no cartão. Inclusive, esse nome, do jeito que ele tá posicionado na vertical ali, você vê barbearia, depois você vê o símbolo da barbearia no meio, você vê Albuquerque escrito com outra fonte, na verdade é a mesma fonte, mas tá curvado embaixo, e você vê a navalha. Para eu poder posicionar essa imagem em um cartão, ou em um flyer, ou em um boné, ou em uma camiseta, é horrível, fica feio esteticamente. E se eu colocar só o circo ali, só o bottom, né, a pessoa ela não criou nenhuma memória com o meu negócio para eu poder colocar só aquele círculo e ela já achar que é representado por Barbearia Albuquerque. Então percebe que tá meio desorganizado, tá meio bagunçado. E se você andar pela cidade ali, pelas ruas, pode ser a sua cidade ou qualquer outra, você vai perceber que tem alguns negócios que não comunicam de forma correta, que não comunicam ali de uma melhor forma para o cliente entender.
entender. Muitas vezes você vê algumas marcas que é até confuso. Você lê ali, mas você não entende muito bem o que vende, o que não vende. Ou você até compreende o que aquela empresa vende, mas o nome não faz o menor sentido. Ou não traz nenhuma vontade ali de consumo. E muitas vezes é por conta disso, tá? Ou é fonte, ou é cor, ou o símbolo não tem nada a ver. Ou a ordem que está construído, que está montado, não faz muito sentido. E como eu disse, isso é comum de acontecer no início. Só que quando você vai começando a pegar um corpo ali no seu negócio, ou melhor, se você tem o objetivo que o seu negócio ele tem uma longevidade, que ele dure muito tempo, que ele construa um legado, que ele consiga conquistar muitos clientes, que os clientes tenham preferência pelo que você vende, é importantíssimo que você se preocupe agora em construir um bom nome, tá? Uma boa marca. Essa marca ela precisa ter um começo e ao longo do tempo você vai ver que isso vai fazer diferença. Então eu fiz a mudança depois de 2 anos para esse nome aqui. Eu mantive o Albuquerque porque durante 2 anos os clientes eles começaram a me conhecer como Albuquerque, então eles passaram a me chamar de Albuquerque. Lembra lá do exemplo do McDonald's? O momento que o McDonald's entendeu que o nome precisava destacar primeiro, o nome que se tornaria a marca, depois a função, depois o produto. Então eu prevaleci o Albuquerque, construí um símbolo pro Albuquerque, que eu mantive a navalha. Se você perceber, esse A laranja grande, ele também é representado como uma navalha aberta. Coloquei o Albuquerque com outra fonte e escrevi barbearia com a mesma fonte, só que um pouco menor embaixo, tá? Esse logo ele tinha 2 versões, que era na versão laranja e azul escuro, e o branco também de fundo, que eu mantive, né? E na versão 2, laranja e preto. E a gente vai entender o porquê da escolha dessas cores. Esse, diferente do primeiro, o segundo logo, eu demorei pelo menos aí uns 1 mês e pouco para poder entender o que eu ia fazer. Foi a primeira vez que eu pesquisei sobre psicologia das cores para poder trazer uma marca diferente. Eu queria posicionar o meu negócio diferente, eu queria fazer algo que a maioria dos concorrentes não estava fazendo. E se você for ver hoje no nicho de barbearia, a maioria das barbearias utiliza o Barber Polly para representar o nicho, e não precisa, tá? Você não precisa ser tão óbvio nessa escolha, porque não necessariamente isso vai chamar a atenção do cliente. Inclusive tem muitas pessoas, cliente final ali, que não faz ideia que isso representa a barbearia, não faz ideia do que é um Barber Polly. Às vezes até viu, mas não entende o significado daquilo. Então você precisa ter um porquê das coisas. E aí eu fiz a remoção, tirei qualquer tipo de item ali. Normalmente, se não é Barber Polly, é tesoura. Tem muito disso no mercado, e não necessariamente você precisa posicionar igual ao que todo mundo está fazendo para poder chamar a atenção do seu cliente. E talvez ser fora da caixa é o que vai chamar a atenção do seu cliente na sua região, no seu nicho, tá? É o que vai te destacar. Remodelei completamente, mantive só a navalha de ponta cabeça para poder representar o A, porque eu tinha planos futuros para esse símbolo e você vai entender depois. A gente tem aqui as 2 versões, né? A laranja e azul escuro e a laranja e preto. E eu vou te mostrar aqui as opções. Essa foto que você tá vendo ao lado é um logotipo que era na fachada do local, tá? Tinha um fundo ali em madeira e esse logo era em ACM. É um material como se fosse um plástico, como se fosse aquele material de cano, tá? Tem muitas empresas hoje que fazem o logo, a fachada delas com esse material. Então ficou mais fácil de produzir a marca, tanto na fachada, quanto no interno da loja, quanto no interior ali da barbearia na época. Produzir capa, produzir uniforme, avental, boné, cara. Então ficou muito mais prático depois que eu entendi o porquê que tinha que ser dessa forma e a ordem das coisas. Um nome importante, uma cor importante. Eu fiz copos na época, então você percebe que a identidade do material, o copo, ele representa não só a marca, mas ele remete à cor. Então a cor ali laranja, predominante no copo. Esse copo era um copo de café. Na frente do copo eu tenho o logo representando ali a Barbearia Albuquerque, e atrás desse copo, você não vai conseguir ver nessa imagem, mas atrás desse copo eu tinha uma frase motivacional que trazia o quê? Conexão, relacionamento com o cliente. Se você quer construir uma marca para o seu nicho, para a sua empresa, para o seu negócio, você precisa construir relacionamento antes, senão o cliente ele não vai lembrar de você e automaticamente ele não vai lembrar da marca. Então não basta só posicionar uma cor legal, uma cor que faça sentido e um nome bom. Você também precisa se preocupar em construir relacionamento. Isso daqui era uma bandeira que tinha, então tinha uma bandeira na frente da barbearia para indicar para os clientes que passavam de carro que ali era um nicho
de barbearia, era uma barbearia. E essa bandeira é uma bandeira notificando, né? Tipo, aqui tem uma barbearia, só que eu tô respeitando os padrões de cor. Então eu tenho o preto e o laranja, que inclusive representam a minha marca. A capa de corte, percebe que em todos os pontos eu tô fazendo o cliente ver a marca, as cores e entender que aquilo vai virar uma memória para ele. Mesmo que ele passe na frente de carro, ele vai ver. Se ele for consumir, ele vai ver. Se ele for tomar um café, ele vai ver. Se ele abrir o Instagram, se ele abrir um YouTube, se ele abrir um WhatsApp, ele vai ver tudo da mesma forma, tudo padronizado, entregue de forma diferente. E isso vai remeter à marca. Ele vai lembrar de você com mais facilidade, automaticamente. Na hora de consumir, na hora de comprar, a chance da escolha ser o seu nicho ou a chance da escolha ser você como vendedor, como profissional, é muito grande. Então aqui é uma capa de corte, fundo branco, coloquei o logo, o cliente está de frente para o espelho, você colocou a capa, tá ali representando a sua barbearia. Mas pode ser só a capa? Obviamente que não, só a capa posicionada aleatoriamente com qualquer imagem, ou com um barber pole ali aleatório com a tesoura. Se você não posicionar em todos os pontos, se você não se preocupar em ser lembrado pelo seu cliente, não vai funcionar. Não adianta colocar em um ponto só, não adianta fazer nas coxas, porque não vai dar certo. Aqui eu tenho a foto do copo, tá? Eu tinha uma xícara. Essa xícara ela não chegou a ser vendida, mas eu fiz algumas unidades para tomar café. Eu mesmo utilizava ela para tomar café na barbearia e embaixo dela tem um cartão da barbearia. Percebe que tá tudo padronizado. A partir do momento que você desenhou o logo, que você desenhou a marca, fica mais fácil de você produzir. Quando você manda para uma gráfica, por exemplo, ou para uma empresa que vai fazer esses produtos, você manda já o manual da marca, que normalmente quando você tem a marca construída, você tem um manual de tipografia, quais são as fontes das escritas, qual que são as cores padrões utilizadas. Fica muito mais prático da empresa produzir esses materiais para você, para não ficar alterando, para não ficar fazendo escolhas aleatórias, ou você manda lá a sua imagem, o seu logo e a empresa fala, mas essa cor não ficou bom de fundo, tem que trocar. Então no manual da marca você já tem tudo isso. Tinha um fliperama também na primeira unidade, eu mandei fazer esse fliperama personalizado, coloquei ali na base ali onde tinha os botões e o manche, em cada detalhe da empresa que o cliente tinha contato estava bem posicionado, as cores e o nome, e isso fazia ele remeter a memória, então fazia ele absorver, criar relacionamento. E percebe, eu não era uma empresa que vendia café, eu não era uma empresa que vendia fliperama, eu não era uma empresa que vendia esses detalhes, eu vendia corte de cabelo e barba, serviços de beleza para a barbearia. Eu trouxe características da minha marca e coloquei em cada detalhe para que o cliente ele lembrasse, para que na hora que ele consumisse, aquilo fosse para a memória dele e ele, na hora de vir consumir novamente o serviço de barbearia, ele tivesse preferência. Os bonés, fiz bonés na época, eu fiz duas versões, fiz uma na unidade 1 que eu fiz de barbearia e na segunda unidade que era no centro da cidade eu fiz uma outra versão e ambos eram para consumo ali do cliente, ambos eram para vender, tudo com a marca bem posicionada. E eu vou te mostrar agora o porquê dessas cores. Então as cores utilizadas e a psicologia por trás delas. Então o que eu queria trazer para o meu cliente? Entusiasmo. Eu queria mostrar que aquele era um projeto diferente, era uma barbearia que forneceria algo diferenciado. Criatividade. A barbearia ela tinha um ambiente bem criativo, bem inovador. Energia, confiança, aventura, vibração. Então eu queria que o cliente ele percebesse aquilo de uma forma diferente. Não era só chegar, ser mal atendido, senta na cadeira, aquele serviço rápido ali sem cuidado nenhum. Tipo, sentou atendeu, levanta, troca, não limpa nem a capa muitas vezes. Não tô falando mal aqui do nicho de barbearia nem do barbeiro, tá? Atuei por muito tempo, mas eu também sei que funciona muitas vezes dessa forma e isso não é atrativo para o cliente, para o público final. Então eu queria que o cliente percebesse não só nas cores e no nome, mas isso era entregue no serviço. Esse cuidado era feito de forma completamente diferente e era feito de uma forma única da marca para que o cliente percebesse e ligasse uma coisa a outra. A cor azul, compromisso, segurança, harmonia, estabilidade, tranquilidade e paz. Essas cores, eu pesquisei isso na época lá de fazer a mudança do logo para poder trazer cores que eu acreditaria que faria sentido ali para os valores da minha marca. E por isso que eu cheguei no laranja e azul. Eu não fui escolhendo laranja e azul. Na verdade, se fosse pela minha vontade, eu teria escolhido outras cores. Essas não eram cores que eu tinha na minha mente. Eram
Eram cores que eu busquei pelo significado, pelo que eu queria transmitir para o cliente, e aí as cores que fizeram mais sentido foi essa, laranja e azul, e também o preto. Lembra que tem a segunda versão? Elegância, mistério, formalidade, poder, sofisticação e luxo. Eu não trazia, talvez não tanto luxo para a barbearia, mas era um ambiente bem acima da média em questão de ser um ambiente aconchegante, ser um ambiente elegante. Eu sempre tive esse cuidado, eu tentei trazer ali nos mínimos detalhes. Então eu construí não só uma marca, mas eu construí também um ambiente acima da média, que trazia uma experiência para o cliente, e o conjunto fazia o cliente memorizar aquilo, fazia o cliente lembrar não só do nome, mas do local e do serviço que era entregue, tá? E é isso que você precisa entender. Vamos para o próximo exemplo aqui, o mapa de criação. Então você precisa de um nome forte, um nome bom. Esse nome pode ser o seu nome, pode ser o seu sobrenome, pode ser a junção das sílabas, tá? Pode ser a junção ali de um nome com o outro. Você pode pegar só apenas 2 letras do seu nome, 2 letras do seu sobrenome. Pode ser nome da sua família, nome do seu filho, nome da sua cidade. Pode pegar o significado do seu nicho. Eu sugeriria que você coloque tudo em português. Se você está no Brasil, se você está numa cidade que principalmente a maioria das pessoas não falam inglês, é interessante que você coloque um termo que seja simples, objetivo e claro. Não tenta colocar termo muito em inglês, ou não tenta colocar algo muito mirabolante, porque se confundir o cliente vai virar uma objeção, tá? Encontre essa palavra, esse nome, possivelmente ele pode virar um símbolo, então pode ser apenas um nome, como você pode trazer um símbolo dessa palavra. Por exemplo, no meu caso, que era navalha de ponta cabeça, que automaticamente também era o A do Albuquerque, você pode remeter a primeira letra desse nome, ou você pode trazer um símbolo forte da sua profissão para esse símbolo. Você pode trazer o produto que mais vende para esse símbolo, que o cliente ele identifica ali, que ele bata o olho e fala, pô, eu já entendi o que que vende, do que se trata essa empresa. E as cores, como que eu encontro o significado das cores? O que que você quer transmitir para o seu cliente? O que que você quer que seu cliente sinta ao consumir? Com quem é que você vai comunicar? Quem que é seu público-alvo? Você vende só para mulheres, só para homens? Você vende só para crianças? Você vende só para o público da terceira idade? Porque isso vai facilitar na hora de pesquisar que cor que comunica mais com esse cliente, que cor que comunica mais nesse nicho. É um nicho de alimentação? É um nicho de prestação de serviço? É um nicho de saúde? É um nicho de pet shop? Você precisa entender cada pilar desse para poder chegar com uma marca bem posicionada. Um ponto importante aqui, o registro no INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Na época que eu desenvolvi o logo, na sequência eu já fiz o registro dessa marca. Você pode ter muito problema por conta de não registrar a marca. Tem muitas empresas que utilizam nomes, cores, padrões de cores ou fontes de empresas que já detêm a propriedade industrial dessa marca. Então assim, criou algo autoral, criou uma marca que você levou um tempo, investiu até um dinheiro ali, mandou para um design, assim que possível faça o registro dessa marca através desse site www.gov.br/INPI/PT-BR. Na consulta de banco de dados de registro de marca, você consegue ver se o nome que você escolheu antes mesmo de produzi-lo, você consegue ver se já tem registro, se alguém é proprietário dessa marca. É interessante você pesquisar isso, ou até mesmo se você tiver uma marca já hoje que você atua e você não se atentou a isso, é interessante que você pesquise, porque se já tiver um proprietário desse nome que você utiliza ou do nome que você chegou, então você altera imediatamente, porque pode ser que isso não vire um problema agora, ou pode ser que você não tenha recebido nenhuma notificação até agora, mas pode acontecer. A hora que você começar a crescer, que você começar a chamar atenção, ou você começa a fazer alguns conteúdos na internet, começa a pegar nome, viralizar, a chance de virar um problema, ou a pessoa até tá mal intencionada, é bem grande. Então se atenta nesses pontos, tá? Também para registrar a marca, você mesmo pode registrar, ou você vai até um advogado especialista ou um procurador e faz um orçamento aí para poder fazer o registro da sua marca. Demora alguns meses para fazer e depois que você faz, você tem a propriedade aí, o registro, você é detentor do registro por 10 anos. Então, por 10 anos você fica sendo o detentor dessa marca e a renovação acontece a cada 10 anos. Construa algo original, construa uma marca, um nome autêntico e isso vai te ajudar muito a médio e longo prazo. O posicionamento vai ficar muito mais fácil, o seu marketing vai ficar muito mais atrativo, vai chamar muito mais atenção, tá? Essa
aula aqui que eu mostrei para você, essa aula de desenvolvimento de marca, esses slides, eles fazem parte de um curso que eu desenvolvi justamente para empreendedores, tá? Tanto você que já empreende, quanto você que está pensando em empreender. E o nome desse curso é EPN, Estratégia para Negócio. Vou te mostrar aqui, essa aula que você assistiu, é essa aula aqui, ó, só que eu tenho ela em vídeo, é a aula da minha marca. Eu mostro esses slides e faço uma explicação com bem mais embasamento. É uma aula que tem mais tempo ali, que tem mais tópicos de explicação. Eu também tenho uma aula de nicho, tá? A aula de nicho eu mostro ali como você escolhe o seu nicho, como que você define que nicho de atuação na sua região faz mais sentido. Todas elas são videoaulas. Eu tenho aqui a aula de vendas. Nessa aula de vendas, eu tenho aqui alguns módulos. Então eu tenho vender, o que vender para o cliente, como vender, como que eu vendo, como que eu oferto, como que eu ofereço aquele serviço que eu decidi vender ou produto que eu decidi vender, como é que o cliente percebe isso, qual é a melhor forma de ofertar, onde vender. Cada um desses daqui é um tópico e cada um é uma videoaula com slides e com explicação em vídeo. Vou gravando e vou explicando para você da mesma forma que eu fiz essa aula aqui. Quando vender, para quem vender, lembra que eu tinha falado? Quem que é o público-alvo? Esses são tópicos que dá para a pessoa decidir ali antes mesmo de iniciar, antes mesmo de empreender. E se você já tem o seu negócio de pé, se você já empreende, é muito importante que você saiba quem é seu público-alvo, para quem que você vende, tá? Para quem que é o seu público-alvo mais consumidor. E eu mostro como que você identifica e como que você constrói a persona do seu público aqui. Eu tenho aula de padronização, falo da importância da padronização do seu negócio, não só na sua loja, mas de atendimento, padronização de vestimenta, os pontos importantes para que o seu cliente perceba padrão na sua entrega, no seu negócio. Abordagem, coloquei aqui perguntas, mas são perguntas inteligentes. No atendimento, pré, pós, durante atendimento, o atendimento do cliente no digital principalmente, atendimentos no WhatsApp, como que isso deve ser feito? Qual é a melhor forma? Quais são as melhores perguntas que você pode fazer para o seu cliente, tá? Inclusive tem também aulas bônus. Nessa aula bônus aqui, eu tenho duas aulas bônus e uma delas é como você cria a sua marca com prompt no ChatGPT. Nessa aula aqui é uma videoaula, eu mostro através dos conceitos que eu te expliquei aqui, encontrando um bom nome, o como eu encontrei o nome, o como eu juntei as cores e eu desenvolvi um logotipo, várias versões desse logotipo através do ChatGPT sem gastar R$1. Eu criei o prompt de comando e eu disponibilizo esse prompt também na aula bônus dentro do curso Estratégia para Negócio, tá? Esse curso você vai encontrar ele no link aqui abaixo. Eu deixei o link aqui em cima também no vídeo, provavelmente você está vendo ele agora, e esse link ele tá aqui abaixo na descrição. Então clica nele, vai ter um vídeo nesse link que vai te explicar melhor o que é esse curso, para que serve, se vai te ajudar ou não, os tópicos que são retratados nesse curso. Inclusive nesse link você vai encontrar um pouco mais da minha jornada, então você vai entender o como esse curso vai te ajudar no momento que você está agora, no momento do seu empreendimento, como que eu fiz as mudanças, como que você vai fazer essas mudanças no seu nicho. Esse curso ele vai servir independente de qual nicho você atue, independente se você tem uma loja ou se você é um prestador de serviço, se você vende produto ou serviço, não importa a localidade que você esteja, em qual cidade, você vai ver que esse curso ele vai te ajudar a organizar esses pilares de uma forma que você consiga ter resultado de vendas, que é o que eu quero. E eu sei que isso vai fazer sentido e que isso vai funcionar para você, porque eu apliquei cada um desses tópicos e eu te mostro isso nas aulas na prática. Clica no link, acessa, olha o vídeo lá que tenho no site. Eu acredito que vai fazer muito sentido e vai te ajudar bastante. Essa aula aqui então a gente falou sobre desenvolver uma marca. Tem outros vídeos aqui nesse canal, dá uma olhada nos outros vídeos, dá uma olhada no primeiro vídeo que eu falo um pouco da minha jornada como empreendedor em negócio local, que era no nicho da barbearia. Não se esquece, dá o seu gostei nesse vídeo, não se esquece de comentar aqui embaixo, me diz se essa aula aqui fez sentido para você, me diz se você já sabia desses pontos ali para montar a sua marca. Se inscreve nesse canal, comenta aqui, eu vou responder o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo também. E muito obrigado pela sua atenção até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.